composto pelo João, a Viviane e eu, Lucas. Nosso tema é auditoria do passivo exigível, fornecedores, e eu vou começar. Introdução. A auditoria do passivo exigível, com foco nos fornecedores, é essencial para garantir que todas as obrigações financeiras de uma empresa estejam corretamente registradas e sejam geridas de maneira eficaz. Esse processo assegura a precisão das informações financeiras e a conformidade com as normas contábeis e fiscais, contribuindo para a saúde financeira e a transparência empresarial. Ou seja, a auditoria do passivo exigível é um processo que verifica se todas as dívidas e obrigações estão corretamente registradas. Quando focamos nos fornecedores, estamos garantindo que todos os pagamentos que a empresa precisa fazer para esses fornecedores estão certos e registrados de maneira correta, seguindo as normas de contabilidade. Aspectos contábeis, que seria o reconhecimento de passivos, que é identificar corretamente quando uma obrigação deve ser reconhecida no balanço patrimonial. Isso geralmente ocorre quando a empresa assume uma responsabilidade com o fornecedor, seja pela entrega de mercadorias ou pela prestação de serviços. A avaliação de passivos. Passivos devem ser avaliados ao valor de liquidação esperado. Liquidação esperada é o montante que a empresa espera pagar para liquidar uma obrigação no momento em que ela se torna exigível. E a divulgação, que seria o detalhamento adequado das obrigações no balanço e nas notas explicativas. Os objetivos. Os objetivos da auditoria do passivo exigível, uma delas é a exatidão, que é assegurar que todas as obrigações com fornecedores estão corretamente registradas. A exatidão na contabilidade refere-se à precisão e correção dos registros financeiros. No contexto das obrigações com fornecedores, isso significa que todas as dívidas e pagamentos devidos aos fornecedores estão corretamente registrados nos livros contábeis da empresa. A conformidade, que é verificar a conformidade das transações com as políticas internas e regulamentações externas. Conformidade refere-se à conformidade das obrigações e transações de uma empresa com as políticas internas estabelecidas pela própria empresa e com as regulamentações externas impostas por órgãos reguladores e entidades governamentais. A identificação de riscos, como detectar possíveis fraudes ou erros, detectar esses riscos precocemente no início é essencial para proteger os interesses da empresa e garantir a integridade das demonstrações financeiras. E a avaliação de controles internos, que é avaliar a eficácia dos controles internos relacionados às contas a pagar. Os controles internos são políticas, procedimentos e práticas estabelecidas pela própria empresa, para garantir a eficiência, a conformidade e a segurança das operações financeiras. Elas são projetadas para proteger os ativos da empresa e prevenir fraudes e erros e garantir a precisão das informações financeiras, né? A auditoria do passivo é essencial para garantir a precisão e a conformidade e a eficácia dos controles internos e a gestão adequada das obrigações financeiras de uma empresa. Vivi? Não vai. Ô, João, você passou 2 slides que era meu, você botou pro Lucas. Desculpa. Vou voltar. Vai continuar daí? Pode ser. É daí, não é? É.
Os princípios do controle interno são fundamentais para garantir a integridade e eficiência das operações de uma organização abrangendo a proteção de ativos, a precisão dos relatórios financeiros e a conformidade com leis e regulamentos. A implementação de medidas eficazes nesse sentido permite mitigar riscos, evitar atividades fraudulentas e aprimorar a eficácia operacional. Adotar a segregação de funções, documentar todas as transações, proteger ativos e dados financeiros. Realizar auditorias internas regulares também são práticas essenciais para assegurar a confiança e responsabilidade nas operações organizacionais. Próximos são os procedimentos para realizar uma auditoria de passivos. Pode passar, João. Quando se trata de realizar uma auditoria de passivos, existem certos procedimentos que devem ser seguidos. Esses procedimentos são necessários para garantir precisão e rigor na avaliação das responsabilidades de uma organização. Aqui estão as etapas necessárias. Identificar e reunir toda a documentação relevante. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é revisar e analisar a documentação, uma vez que todos os coletados documentos, eles precisam ser cuidadosamente revisados e analisados. Terceiro passo é verificar a exatidão de passivos registrados. É importante verificar a exatidão dos passivos que foram registrados nas demonstrações financeiras da organização. Isso pode ser feito comparando os valores registrados com a documentação de apoio e realizando cálculos ou avaliações independentes. O quarto, avaliar a adequação das provisões e reservas. Durante a auditoria, é crucial avaliar se essas provisões e reservas são adequadas e estão em conformidade com as normas e regulamentos contabilísticos. Quinto, testar a eficácia dos controles internos. Como parte da auditoria, é necessário testar a eficácia desses controles para garantir que estejam conforme pretendido e mitigando o risco dos passivos. O sexto é avaliar a divulgação dos passivos. A auditoria ela deve avaliar essa divulgação, que são precisas, completas e estão de acordo com os princípios contábeis aplicáveis. Em sétimo etapa, documentar as constatações e conclusões. Isto é, inclui quaisquer deficiências identificadas ou áreas de preocupação, bem como recomendações para melhorias. Oitava etapa é a análise de documentos. Verificar a correspondência entre faturas, pedidos de compras e comprovantes de recebimento. Em nono, confirmação de saldos, enviar cartas de confirmação aos fornecedores. Décimo, testes de corte, verificar a correta periodização das transações. E em 11º, avaliação de controles internos, que é revisar a eficácia dos controles aplicados ao processo de contas a pagar. Ao seguir esses procedimentos exigidos, uma auditoria de passivos pode fornecer uma avaliação abrangente dos passivos de uma organização, ajudando a garantir a transparência e a prestação de contas nos relatórios financeiros. Eu vou falar sobre o programa de trabalho. Os programas de trabalho da auditoria do passivo exigível a fornecedores são instrumentos essenciais para garantir a precisão e a conformidade das contas a pagar. A seguir eu vou falar cada um em tópico. Programa de trabalho de auditoria do passivo exigível a fornecedores. Primeiro, objetivo: avaliar a exatidão e a integridade das contas a pagar a fornecedores, bem como a conformidade com os princípios contábeis e as políticas internas da empresa. Em segundo, os documentos necessários são balancetes e razão contábil, listagem de contas a pagar, notas fiscais e comprovantes de pagamentos, contratos e pedidos de compras, relatórios de conciliação bancária. Agora vamos falar sobre o entendimento do controle interno, que é feito por verificação de procedimentos, avaliar os procedimentos de autorização de pagamentos, revisar os processos de registros e aprovação de faturas, verificar a existência de segregação das funções. Tem um teste de controle também, que é testar amostras de transações para verificar a aderência aos procedimentos estabelecidos.
Vamos aos procedimentos de auditoria. Tem o procedimento analítico. Comparar os saldos de contas a pagar com períodos anteriores, analisar variações significativas e investigar as razões, testando os detalhes. Confirmação do saldo, enviar cartas de confirmação aos principais fornecedores, comparar respostas recebidas com registros contábeis, verificar os documentos, selecionar uma amostra de faturas e verificar a documentação de suporte, nota fiscal, pedido de compra e recibo de pagamento. Confirmar que os valores registrados correspondem aos documentos suportes. Temos a reconciliação de contas, que é verificar se as reconciliações de contas a pagar são realizadas regularmente, avaliar a precisão das reconciliações e a resolução de itens pendentes. Os cálculos de provisões. Revisar a metodologia de cálculo das provisões para contas a pagar. Verificar se as provisões são razoáveis e baseadas em dados históricos e expectativas futuras. Análise de conformidade. Políticas e procedimentos internos. Avaliar a conformidade com as políticas internas de controle e registro de contas a pagar, normas contábeis, assegurar que o registro de contas a pagar estão em conformidade com as normas contábeis aplicáveis, CPC e IFRS. Relatórios de conclusão, identificação de problemas, documentar quaisquer discrepâncias, deficiências de controle ou desvios identificados. Recomendações, propor melhoria nos controles internos e nos procedimentos de registro e pagamento. Conclusão, elaborar um relatório final de auditoria, resumindo os achados e as recomendações. Follow-up. Acompanhamentos das recomendações, verificar a implementação das recomendações feitas em auditorias anteriores. Avaliar a eficácia das ações corretivas adotadas. Agora as considerações finais. Este programa de trabalho deve ser ajustado conforme a particularidade de cada organização. E essa complexidade de suas operações, a auditoria de contas a pagar é vital para prevenir fraudes, detectar erros e garantir a precisão dos registros financeiros. Agora eu vou falar sobre o questionário de controle interno. Vou falar uns exemplos. A seguir, apresento um exemplo de como pode ser estruturado um programa de auditoria específico para essa área. Só um minutinho. O planejamento e objetivo. Avaliar a exatidão e a integridade de contas a pagar é a mesma coisa do outro. Os documentos necessários são os mesmos. Entretanto, temos que avaliar os balancetes, razão contábil, listagem de contas a pagar, notas fiscais e comprovantes de pagamentos, contratos e pedidos de compras, os relatórios. Um questionário de controle interno é uma ferramenta eficaz para avaliar a eficácia dos controles internos sobre o passivo exigível a fornecedores. Abaixo está um exemplo de questionário. Autorização e aprovação. Existe um procedimento formal para a autorização de compras e pagamentos a fornecedores? Caso exista, sim ou não. Todas são de sim ou não. Quem é responsável pela autorização das compras e dos pagamentos? Tem que colocar o cargo, a função, quem é responsável, se é diretor, se é funcionário. Porque não adianta só o funcionário fazer a requisição e não ter uma aprovação breve da gerência e da diretoria, né? Os limites de autorização de pagamentos são claramente definidos e documentados? As aprovações são documentadas e arquivadas adequadamente? Sobre a recepção de mercadorias e serviços, há um procedimento para a verificação e aceitação de mercadorias e serviços recebidos? As mercadorias recebidas são comparadas com os pedidos de compra? Os serviços prestados são verificados quanto à conformidade com os termos contratuais antes do pagamento? Vamos para o registro contábil. Os registros contábeis de contas a pagar são atualizados regularmente? Devem ser regularmente. Há uma separação adequada de funções entre quem registra contas a pagar e quem aprova pagamentos? Tem de ter também para não haver fraudes. Os documentos de suporte, notas fiscais, contratos, são mantidos em arquivo e estão acessíveis para verificação? No caso de fácil acesso.
As contas a pagar são reconciliadas com os extratos bancários regularmente? Tem que ser diário. Todo dia você tem que fazer conciliação bancária. Pagamento de fornecedores. Os pagamentos de fornecedores são efetuados conforme os termos acordados nos contratos? Por exemplo, numa nota fiscal, pagar de acordo com o vencimento da nota. Existe um procedimento de verificação para garantir que os pagamentos são feitos a fornecedores legítimos e corretos? Se não é empresa fantasia. Os pagamentos são revisados e aprovados por uma pessoa que não participou do processo de registro. Por exemplo, foi feita a requisição, tem que passar por compras, né? Em compras passa por... Quando você faz a requisição, já deveria um diretor assinar, né? Ou no caso só o gerente. E quando for feita a compra, antes de fazer a compra, também o diretor, acredito. Há um controle sobre os pagamentos antecipados ou adiantados aos fornecedores? Desculpa, há um controle sobre os pagamentos antecipados ou adiantamentos a fornecedores? Acredito que tem que ter uma liberação da diretoria, mas... Segregação de funções. Há uma clara segregação de funções entre quem solicita compras, quem recebe mercadorias e quem faz os pagamentos? Se for a mesma pessoa, é muito fácil de burlar. As funções de registro contábil e de tesouraria estão segregadas para prevenir fraudes? Agora eu vou falar sobre monitoramento e revisão. Os saldos de contas a pagar são revisados periodicamente por alguém independente em processo de pagamento? Existem auditorias internas regulares para avaliar os controles sobre contas a pagar? As recomendações de auditorias anteriores foram implementadas e revisadas? Vamos falar agora sobre segurança e acesso. Os sistemas de registro de contas a pagar possuem controles de acesso adequados para prevenir acessos não autorizados? Os documentos físicos de contas a pagar são armazenados em locais seguros e com acesso restrito? Conformidade com normas e regulamentos. As políticas de contas a pagar estão em conformidade com as normas contábeis e regulamentares aplicáveis? Os funcionários são treinados regularmente sobre as políticas e procedimentos de contas a pagar? Essas foram as questões que devem ser pontuadas neste caso para controle interno. Agradecemos, o nosso trabalho se encerrou e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Temos uma conclusão. A auditoria do passivo exigível com fornecedores é um componente vital para garantir a precisão, conformidade e eficiência na gestão das obrigações financeiras de uma empresa. Implementar práticas rigorosas de auditoria e de controle interno fortalece a integridade financeira, reduz riscos e promove a transparência e a confiança entre todas as partes interessadas. Muito obrigado pela atenção. Disponhamos de alguma dúvida, de qualquer dúvida. Boa noite. Boa noite. Tchau. Pronto, acabamos. Ó, supimpa. Top, top. Só não precisava ficar com a cara aqui, porque... Não gravou, né? Tá que gravou? Nossa cara? Não. Agora eu quero saber onde tá... Onde tá o vídeo, calma aí. Mas... Onde é que tava a porra do vídeo aquela hora? Arquivos? Ver detalhes. Ver detalhes. A gravação foi iniciada. Ó, deu... Salvando a gravação. Acho que deu 21 minutos de gravação. Ótimo. Ixi, será que não parou? Eu não tinha parado de gravar.